Olá, meu nome é Nielson. Eu sou aluno da turma de Cálculo 2 do professor Anderson e hoje eu irei deduzir a equação da hipérbole com centro na origem. Mas antes de se tratar da equação da hipérbole, equação geral da hipérbole, é necessário conhecer a hipérbole. A hipérbole consiste em um espaço matemático que tem como principais características um foco, nesse caso vamos chamar de foco 1 com coordenadas menos 6, 0, e um foco 2, que tem coordenadas 6, 0. Além disso, a hipérbole possui dois vértices, um vértice 1 e um vértice 2, sendo o vértice 1 tendo coordenadas menos a e 0 e o vértice 2 coordenadas a e 0. Além disso, a hipérbole possui um eixo chamado de eixo real, que vai do foco 1 até o foco 2 e tem valor 2a. E possui também a distância focal, que vai do foco, que é a distância que é do foco 1 até o foco 2. Além disso, a hipérbole possui um eixo que é chamado de eixo imaginário, que é nele que construímos o que um artifício matemático que é chamado de retângulo virtual, que é um retângulo que tem os lados que tangenciam os vértices da hipérbole. Além disso, a hipérbole possui assíntotas, que são definidas pela lei y igual a mais ou menos b sobre a vezes x, para esse caso onde a hipérbole está sobre o eixo x, onde a hipérbola mais b sobre ax é a hipérbole crescente, que passa pelo centro e tangencia a hipérbole conforme ela vai crescendo, mas nunca toca realmente. E a menos b sobre ax é a decrescente, que passa pelo centro e tangencia a hipérbole conforme ela cresce, mas nunca a toca. Conhecendo essas características, além disso, é importante destacar que é possível obter uma relação pitagórica na hipérbole. Porque se projetarmos a distância do centro até qualquer um desses focos, quando projetada no eixo y, essa distância vai ser igual a c, que é a distância a distância da origem até um dos focos. Sendo esse C projetado, teremos um triângulo retângulo, que obedece à segunda lei. C ao quadrado igual B ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Sabendo disso, podemos agora trabalhar com a relação fundamental da hipérbole. Sendo um ponto genérico P, x e y, a distância, se calcularmos a distância desse ponto até o foco 1 e depois calcularmos a distância desse ponto até o foco 2, a diferença entre essas distâncias vai ser igual a 2a, ou seja, a diferença entre essas distâncias vai ser igual ao comprimento do eixo real. Sabendo disso e conhecendo a forma de distância entre pontos da geometria analítica básica, que é raiz do x do segundo ponto menos x do primeiro ponto ao quadrado mais y do segundo ponto menos y do segundo ponto ao quadrado, podemos deduzir a equação da hipérbole. Mas temos que ter em mente o seguinte: precisamos ter essa relação pitagórica do triângulo retângulo da hipérbole em mente, porque nós vamos precisar dela lá na frente na dedução para poder chegar à equação geral da hipérbole. Então vamos deixar ela anotada aqui: c ao quadrado igual b ao quadrado mais a ao quadrado. Agora vamos pegar esses pontos, o ponto genérico e as coordenadas do foco 1 e o ponto genérico e as coordenadas do foco 2, e vamos aplicar na relação fundamental. Vamos ter aqui a coordenada do x do ponto genérico é x menos a coordenada do foco 1, menos c. Menos com menos fica mais, ao quadrado, mais a coordenada do ponto P, que é y, e a coordenada do foco 1, que é 0. Não precisamos nem colocar, vai ficar y ao quadrado. Menos. Aqui, novamente, a coordenada do ponto P, coordenada x do ponto P, que é x, menos a coordenada x do foco 2, que é c, menos c ao quadrado. Isso tudo mais a coordenada do ponto, a coordenada y do ponto P, que é y, mais a coordenada do foco 2 em y, que é 0. Então, nós nem precisamos colocar que é 0, podemos deixar y ao quadrado, isso tudo igual a 2a. E agora nós vamos desenvolver nossa equação. Primeiro de tudo, é necessário observar que nós temos uma equação com raízes. Então, antes de elevar ao quadrado elevar ao quadrado para a gente subir com essas raízes, eu vou fazer uma manipulação matemática para evitar que saiam contas muito grandes. Então, pegando os termos dessa equação, nós vamos ter
nós vamos manter o primeiro termo, x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado. E vamos pegar esse segundo termo e passar para o outro lado da equação, porque passando para o lado da equação, nós vamos evitar de ter um produto notável com os dois membros sendo raízes. Isso vai diminuir bastante nossas contas. Que, deixando organizando todo mundo, vamos ficar com isso. Agora nós vamos elevar os dois membros da equação ao quadrado. X mais c ao quadrado mais y, tudo sobre a raiz, ao quadrado mais 2a mais raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, todo mundo ao quadrado. Agora, realizando esse cálculo, nós vamos ter esse quadrado corta com essa raiz, então nós vamos ter x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui nós vamos ter um produto notável, então vamos ter o quadrado do primeiro, o quadrado de 2 é 4 vezes a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, nós vamos ter 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. E vamos ter o quadrado do segundo, que nesse caso vai ser o quadrado dessa raiz quadrada. Nós podemos cortar essa raiz com o quadrado, vai ficar menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Agora nós vamos desenvolver esses produtos notáveis. Nós vamos ter x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que fica 2xc, mais o segundo ao quadrado, fica c ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai ser igual a 4a ao quadrado mais 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Mas, desenvolvendo esse produto notável, vamos ter o quadrado do primeiro, vai ficar 2x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, mais y ao quadrado. Se notarmos bem, nós vamos ver que nós temos x ao quadrado dos dois lados da equação, c ao quadrado dos dois lados da equação e y ao quadrado dos dois lados da equação. Nós podemos anular esses termos, porque se nós pegássemos esse x e passássemos para o outro lado, ele se anularia. Ficaria x ao quadrado menos x ao quadrado, que dá zero. Se fizéssemos o contrário, aconteceria a mesma coisa. O mesmo vale para o c ao quadrado e para o y ao quadrado. Então, vamos anular esses termos. Anulando eles, nós vamos ficar com 2xc igual 4a ao quadrado mais 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xc. Nós podemos também agora pegar esse 2xc e passar para o outro lado. Vamos ficar menos 2xc, vai passar para lá, mais 2xc, mais 2xc mais 2xc, vai ficar 4xc igual a 4a ao quadrado mais 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, se notarmos bem, nós temos 4 em todos os membros da equação, então nós podemos dividir essa equação por 4 com o intuito de simplificar nossos cálculos. Não estaria errado não dividir por 4, mas quanto mais simples o cálculo, mais clara é a nossa visão de como nós podemos desenvolver e chegar a várias equações gerais que temos. Então, dividindo todo mundo por 4, nós vamos ter xc igual a ao quadrado mais a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, novamente, nós vamos ter uma raiz. E para anular essa raiz, vamos ter que levar todos os membros da equação ao quadrado. Mas antes disso, nós vamos passar esse a ao quadrado para o outro lado da equação, porque passando para o outro lado da equação, nós vamos diminuir a quantidade de contas e vamos ter um cálculo mais simplificado. Repetindo aqui, nós vamos ter isso. Agora vamos elevar todo mundo ao quadrado. Vamos ter xc menos a ao quadrado, menos a ao quadrado, sobre a raiz de x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, todo mundo ao quadrado. Desenvolvendo esse produto notável, nós vamos ter x ao quadrado, c ao quadrado, menos 2 vezes a ao quadrado, xc. Xc eu só organizei já de uma vez, mais
a quarta. Aqui nós vamos ter uma multiplicação ao quadrado. O quadrado da multiplicação é a multiplicação dos quadrados. Então, nós vamos ter a ao quadrado vezes... Essa raiz ao quadrado, raiz ao quadrado, a raiz some. Então, vamos ter vezes x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos realizar aqui o desenvolvimento desse produto notável distributivo. Nós vamos ficar com x ao quadrado c ao quadrado menos 2 ao quadrado xc mais a quarta. Vamos ficar com a ao quadrado x ao quadrado menos 2xc mais o quadrado do segundo, que é c ao quadrado, tudo isso mais y ao quadrado. E agora nós vamos fazer a distributiva. X ao quadrado c ao quadrado menos 2 ao quadrado xc mais a quarta. Vamos ter a ao quadrado vezes x ao quadrado. Vamos ter a ao quadrado x ao quadrado menos 2xc ao quadrado mais a ao quadrado c ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado. Se notarmos bem, nós temos novamente os mesmos casos que tivemos anteriormente. O mesmo termo dos dois lados da equação. Menos 2a ao quadrado xc e menos 2a xc ao quadrado. Aqui só está fora da ordem, mas é o mesmo termo. Então, nós podemos anular esses termos. Porque se passássemos um deles para o outro lado, um anularia com o outro. E se fizéssemos o inverso, também aconteceria a mesma coisa. Então, vamos anular esses dois termos. Vamos ficar com x ao quadrado c ao quadrado mais a quarta vai ser igual ao quadrado x ao quadrado mais a ao quadrado c ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado. Agora nós vamos manipular essa equação e colocar todo mundo que tem x ao quadrado no mesmo membro, para poder fazer surgir algo decorrente dessa relação que nós obtivemos da hipérbole. Manipulando essa equação para obtermos um termo decorrente dessa relação que obtemos, essa relação pitagórica que nós obtemos no hipérbole, teremos. Vamos pegar todo mundo que tem x ao quadrado e colocar no primeiro termo. X ao quadrado c ao quadrado menos a ao quadrado x ao quadrado. E também vamos pegar esse termo ao quadrado y ao quadrado e vamos deixar no primeiro termo ao quadrado y ao quadrado. Nesse segundo termo, nós vamos deixar a ao quadrado c ao quadrado menos a quarta. Por que nós fizemos isso? Nós vamos colocar aqui desse primeiro membro x ao quadrado em evidência e nós vamos ter x ao quadrado vezes c ao quadrado menos a ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado. E nesse segundo termo, nós vamos colocar o ao quadrado em evidência. Então, nós vamos ter c ao quadrado menos a ao quadrado. Se levarmos da equação pitagórica, relação pitagórica que obtemos da hipérbole, nós veremos que c ao quadrado igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. Isolando b, nós vamos ter b ao quadrado igual a c ao quadrado menos a ao quadrado. Nós podemos ver que esse termo c ao quadrado menos a ao quadrado aparece na equação. E como essa equação a equação fundamental da hipérbole e a relação pitagórica da hipérbole são do mesmo ente matemático, nós podemos substituir. Então, vamos ficar com x ao quadrado b ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado. Isso vai ser igual a ao quadrado b ao quadrado. Agora nós podemos, de novo, simplificar essa equação dividindo todo mundo por a ao quadrado b ao quadrado. Porque dividindo todo mundo por a ao quadrado b ao quadrado, nós vamos sumir com esse termo aqui. Então, dividindo todo mundo por a ao quadrado b ao quadrado, vamos ter x ao quadrado sobre b ao quadrado dividido por a ao quadrado b ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado dividido por a quadrado b quadrado. Isso aqui vai ser igual a quadrado b ao quadrado dividido por a ao quadrado b ao quadrado. Simplificando, nós podemos simplificar nessa primeira parte, b ao quadrado com b ao quadrado, e vamos ficar com x ao quadrado menos, aqui nós podemos simplificar a ao quadrado com a ao quadrado,
menos y ao quadrado b ao quadrado. E aqui nós podemos simplificar ao quadrado com b ao quadrado e b ao quadrado com b ao quadrado. E vamos ficar com 1. E aí está. Deduzimos a equação da hipérbole com centro na origem de um plano cartesiano.